Beleza, serralheiro? Bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre guarnições, borracha, espuma e vidro. Então, se a sua dificuldade em relação à linha suprema é qual borracha usar, qual vidro usar, qual espuma autocolante usar, então fica nessa aula, que essa aula é para você, vai te ajudar. Então, esse primeiro perfil que a gente vê aqui é o perfil SU200. Então, dá uma olhadinha no SU200 aqui, e no SU200 eu vou trazer a explicação para você, e ela vai se aplicar aos outros perfis também, e eu vou mostrar também nos perfis de janela, tá bom? Então, fica um pouquinho aí comigo, que você vai entender rapidinho como isso funciona. Então, vamos aqui entender, ó, aqui está dizendo para mim, ó, SU200 é o perfil, isso aqui é uma folha do maxiar, certo? Aí está dizendo aqui externo, essa parte aqui de cima é externa, ou seja, está me referindo a isso aqui, ó, essa guarnição. Então, isso aqui é uma guarnição externa. Então, se eu dar uma olhada aqui, tem a espessura do vidro, e aí aqui as espessuras do vidro, aqui a guarnição indicada do lado interno e a guarnição indicada do lado externo, certo? Então, vamos lá. Como que a gente começa isso? A gente começa isso definindo pelo vidro. Nesse maxiar, que vidro que eu vou utilizar? Qual que é o vidro mais comum, mais utilizado? É o vidro comum de 4 milímetros. Então, o que eu começo definindo é o vidro. Para qualquer esquadrias que eu vou trabalhar, o que eu começo definindo primeiro é o vidro. Então, se eu vou fazer uma janela, defino o vidro também, para depois definir a guarnição interna e a guarnição externa. Então, você precisa desse padrão, guardar esse padrãozinho. Então, se você dar uma olhada aqui, você vai ver. Ó, vamos dizer que a gente vai usar aqui, então, o vidro de 4 milímetros aqui, ó. E aí aqui ele está me dizendo também até qual vidro eu posso usar. Ele está dizendo que eu posso utilizar aqui, ó, a espessura do vidro de 3 milímetros a 6 milímetros quando fazer o maxiar com esse SU200, certo? Então aqui eu vou pegar um de 4 milímetros, que é o mais comum. Então, quando eu escolhi o vidro de 4 milímetros, eu vou para a minha guarnição interna. Aqui, ó, guarnição interna, para esse perfil, tá? Guarnição interna. Então, se o vidro é 4 milímetros, o vidro aqui é 4 milímetros, na mesma linha aqui, no mesmo raciocínio, qual que é a guarnição interna, que é a borracha que vai se utilizar aqui? É a Gua 256. Então, com vidro de 4 milímetros, eu vou usar a Gua 256, é a interna. E essa externa aqui, qual que é? Sigo a mesma linha aqui do vidro de 4 milímetros, está me dizendo que é a Gua 157. Esses são os códigos. Se você passar isso para o seu fornecedor, ele consegue, então, dar a borracha certa para você. Então, aqui é simples. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui para a janela também. Isso aqui é para maxiar. Então, isso aqui é um perfil de maxiar. Isso aqui, o SU082, é um perfil de maxiar também. E aí também, ó, a tabelinha aqui está nos mostrando as mesmas aplicações, tá? Então, agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui é o inversor de baguete e está mostrando as aplicações aqui. E aqui, ó, o que é mais utilizado em janelas, que são os montantes e também o montante, que são a altura, então todo tipo de altura, SU039, SU040, SU041, que é mão de amigo com escovinha, mão de amigo sem escovinha, todas as alturas da janela linha suprema, quer seja 2 folhas, 4 folhas, 3 folhas, veneziana 3 folhas, veneziana 6 folhas, você sempre vai utilizar essa mesma combinação, porque esses perfis eles têm os mesmos parâmetros, mesmas dimensões, tá? Então, SU039 e aqui o SU053, que é a largura. Então, sempre esse vai usar conjunto com esse. Todas as vezes que você for usar uma largura de janela para janela linha suprema, você vai usar o SU053. Então, sempre esse aqui vai ser a largura. A maioria das vezes vai ser a largura, porque vai ter um caso ou outro que você vai utilizar. Por exemplo, se você utilizar um perfil que não vai baguete, então não vai ser o SU053. Então, todo perfil que for baguete, para você baguetar, colocar vidro, até mesmo palheta com baguete, você vai utilizar o SU053. Então, essa combinação para a janela. SU039 com o SU053. Outra combinação é todas as alturas, todos os montantes. SU040 com SU053. SU041 com SU053. SU191 com SU053. Então, vai ser sempre essa mesma combinação para vidros também. Você vai seguir esse mesmo padrão, tá bom? Então, vamos pegar aqui o SU039. SU039, vamos dizer que a gente vai utilizar um vidro, olha os vidros que podem ir nessa janela, de 4 a 6 milímetros, tá? Então, vamos dizer que a gente vai utilizar usando esse perfil, vamos dizer que a gente vai usar um vidro de 4 milímetros. Se eu definir o vidro de 4 milímetros, a minha borracha interna, aqui, ó, borracha interna, é o Gua 256.
E a minha borracha externa, que é essa daqui, que na verdade é a guarnição externa, que é uma espuma autocolante, vai ser a Gua 157. Então, para vidro de 4 milímetros, borracha Gua 256, Gua 157, tá? Então, interna e externa. Essa é a combinação. Agora, quando você muda o vidro, provavelmente você vai mudar também algumas coisas. Exemplo, se eu for usar nessa janela um vidro de 6 milímetros, a borracha já não vai servir nem a guarnição. Então, para o vidro de 6 milímetros, ó, vou usar aqui esse vidro de 6 milímetros. Então, a minha guarnição vai ser, a minha guarnição interna, que é a borracha aqui de dentro, vai ser a Gua 259. Já a minha guarnição externa aqui vai ser a Gua 258. Por quê? Porque isso daqui determina a espessura. Então, se eu uso um vidro mais grosso, eu vou ter que usar uma borracha mais fina e uma guarnição mais fina. Então, é outra combinação. Agora, se todas as vezes que você for fazer uma janela e você for utilizar o vidro de 4 milímetros, então o que eu recomendo é o vidro de 4 milímetros, então você sempre vai utilizar a Gua 256, que é a interna aqui, ó, borracha interna, e a Gua 157, que é a borracha externa aqui, beleza? E aí se você for dar uma olhada, mesmo você fazendo com essa e com essa, aqui também possa ser que vai dar diferença, ó. Ainda, ó, se eu fizer a altura com essa e a largura com essa, esse daqui, esse perfil aqui, ele é mais estreito, então ele vai dentro desse. Isso quer dizer que já está roubando alguns milímetros. Então vai trocar aqui as guarnições dele também. Então dá uma olhada aqui, ó. Vou usar o mesmo vidro, que é a mesma peça. O vidro de 4 milímetros. A guarnição aqui vai ser a mesma, ó. Tá dando a mesma, ó, Gua 256 e aqui também, ó, Gua 256. Só que dá uma olhada aqui, ó, vai para Gua 258 e aqui nós estamos usando a Gua 157. Por que essa diferença? Porque esse perfil ele vai encaixado aqui na aba desse, então ele já vai comer um pouquinho, então não vai poder usar a mesma espuma. Então, se você dá uma olhada até aqui nessa tipologia, você percebe que essa espuma aqui ela tá mais grossa, essa espuma aqui tá mais fina, justamente para entender. Essa espuma que vai aqui era um pouquinho mais fina, mesmo que você use o mesmo vidro aqui. Então você vai fazer a peça inteira, na hora que você for fazer nas alturas, você vai passar a fita Gua 157, que ela é um pouquinho mais grossa. Agora na largura você não vai passar a mesma espuma, você vai passar uma espuma mais fina, que é a Gua 258. E aí na hora que você colocar o vidro, você vai utilizar a mesma borracha, porque aqui está pedindo a mesma borracha, ó. Gua 256, Gua 256. Então esse esqueminha aqui, eu vou até diminuir um pouquinho aqui para mostrar. Esse esqueminha aqui eu vou deixar ele disponível, tá? Vou deixar esse esqueminha aqui disponível aí para você. Você já baixa ele, já vai te ajudar bastante. Se você está no meu grupo do Telegram, lá dentro do grupo do Telegram você vai encontrar então já esse esqueminha aqui disponível para você. Esse esqueminha que eu usei aqui, tá? Então esse esqueminha aqui está dentro do catálogo técnico da linha Suprema da Alcoa, tá? O catálogo original, ó. E aí ele mostra aqui, ó, a aplicação, certo? Então você sempre vai fazer esse mesmo tipo de aplicação. Fabiano, e se eu for usar para porta-balcão? A mesma coisa, é a mesma coisa. Você vai pegar nas alturas aqui, se for usar vidro 4 milímetros, você vai sempre seguir aqui, ó, a mesma parada. Então usei vidro de 4 milímetros, vidro de 4 milímetros, a borracha é o Gua 256, a borracha externa ou a espuma externa é o Gua 157. Então isso aqui é chamado de vidro, aqui é chamado de guarnição interna, aqui é chamado de guarnição externa, linguagem técnica. Agora, a linguagem do dia a dia é borracha, linha Suprema, e aqui do lado de fora espuma autocolante e vidro comum de 4 milímetros, tá bom? Então, espero que essa aula aí tenha ajudado a tirar essa dúvida. Vou deixar esse esqueminha já para você aí disponível, então baixa ele que vai ajudar você. Sempre quando você estiver fazendo a janela, você vai fazer as combinações aí para comprar a borracha certa. Eu sempre indico, em vez de ficar comprando um monte de borracha, um monte de coisa, padroniza as suas esquadrias. Então sempre usa vidro de 4 milímetros, sempre compra a mesma borracha, sempre usa as mesmas guarnições, que aí evita de você ficar toda hora trocando essas guarnições. Então o que você compra para um, você usa em outros serviços também, e isso a longo prazo coloca dinheiro no seu bolso, que você não vai ficar com nada jogado, você vai usar até o último, tá bom? Então beleza, espero que tenha ajudado. Valeu, aquele abraço.